momento reflexivo, a gente começa falando sobre a nossa semana. A nossa semana é a semana dos crimes cristãos no mundo, na história do mundo. Né? No domingo, nós falamos dos nossos crimes cristãos na Idade Antiga. Tá? Aí eu citei, por exemplo, o exagero de estarmos envolvidos com o judaísmo. Tudo que o judaísmo sofreu, nós sofremos também. O judaísmo sofreu porque era rebelde. E nós sofremos também porque o Império Romano entendia que nós éramos a mesma coisa do judaísmo. Éramos apenas um grupo a mais dentro do judaísmo. Entendeu? Então, a rebeldia dos outros nos atingiu também. Muitos cristãos foram jogados na arena dos leões porque foram entendidos que eram apenas um grupo dentro do judaísmo. A rebeldia era do judaísmo. Né? Claro que haviam cristãos. Hoje em dia a gente vê, né? O tanto de cristão que usa a religião para serem rebeldes. Né? Muito bem. Então, o judaísmo, o fato de termos nos envolvido com Constantino, o imperador, né? Também cometemos muitos crimes ali contra a humanidade e também os preconceitos que nós herdamos do judaísmo. Nós somos altamente preconceituosos, intolerantes, prepotentes. Entendeu? Somos demais, sempre fomos. O cristianismo sempre foi. E isso tem tudo a ver com o judaísmo. Foi isso que impediu o judaísmo de saber quem era Jesus. E isso tem sido também um pecado que a gente carrega. Tá? Na segunda-feira falamos dos nossos crimes na Idade Média, quando nós traímos Roma, né? O Império Romano foi invadido pelos bárbaros, né? Com o apoio dos cristãos. Os cristãos se envolveram como igreja oficial e foram os cristãos que abriram os portões para que os bárbaros invadissem, né, o Império Romano, porque era mais interessante para os líderes religiosos cristãos. Né? Segundo, outro crime que nós cometemos é a questão de termos assumido a dominação dos bárbaros. A gente criou, inventou tanta coisa, inclusive superstições, para segurar os bárbaros dentro do domínio cristão. Inventamos mil coisas, tá? E também os preconceitos, né? Desculpa, preconceito não, a Inquisição também é outro crime que a gente cometeu contra a humanidade como cristãos. Ah, mas eu não sou daquela época. Somos cristãos. E nós cometemos lá e temos cometido também, às vezes, os mesmos crimes nos dias de hoje. Então não somos diferentes deles. Entendeu? Terça-feira, nós falamos na questão, na baixa. Falamos não, vamos falar, né? Lembramos da baixa idade média. Falamos da alta idade média, na época lá, né? E agora a baixa idade média, que é depois do ano 1000 até 1500, 500 anos. Então, essa é a chamada baixa idade média. Quais são os crimes que cometemos? Primeiro, os cruzados, né? As cruzadas contra os muçulmanos. Olha, nós já matamos nós que eu digo, o cristianismo, já matou mais gente nesse mundo do que qualquer outro motivo sobre a face da terra. A Bíblia diz assim: o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, né? Pois bem, as cruzadas tinham esse objetivo. Não era salvar a terra santa, não. Era tirar de lá a riqueza que os muçulmanos haviam adquirido. Entendeu? Nós já matamos, olha, não justifica muçulmano matar cristão, mas que já matamos muito mais muçulmanos do que todo o número de cristãos que já foram mortos pelos muçulmanos, isso é verdade. E fizemos isso usando o nome de Jesus. Fizemos isso em nome de Jesus. Claro que foi o joio, né? O trigo não fez, mas entra tudo num balaio só.
somos todos cristãos, tá? Cruzadas, então, contra os muçulmanos, guerras contra rebeldes. Então, o cristianismo também promoveu muitas guerras contra os rebeldes, aqueles que fossem contrários, não é, aos reinos e aos interesses do cristianismo. E o que mais? Apoio vendido, o cristianismo, né, vendeu apoio à nobreza feudal. O cristianismo protegia a nobreza feudal, protegia os ricos, né, daquela época na Idade Média. Tá? Esse é outro crime que a gente cometeu. Os ricos matavam, escravizavam, faziam de tudo para enriquecer ou manter a riqueza em cima dos pobres. E o cristianismo aprovou, o cristianismo protegeu aquela raça. São crimes que a gente cometeu, né? Venda de indulgências e relíquias. E também os anabatistas radicais. Então, todos cometeram crimes sérios, graves, contra a história da humanidade. Não só na Idade Antiga, mas na Idade Média, estamos cheios de crimes que nós cometemos. E hoje a gente dá uma de bonzinho. E olha que não somos flor que se cheire, né? Mesmo nos dias de hoje. Mas ainda nos damos a ideia de que somos bonzinhos, perfeitos. Somos um câncer na história da humanidade. Matamos e estragamos a vida de muita gente usando o nome de Jesus. Dos homens maus, os que são religiosos são os piores. E eu acredito que os que são cristãos são, como é que chama? Mais piores ainda. Que coisa, né? Deus livre o mundo do cristianismo, porque a gente só deu problema, crimes e morte. Parece que nós sim viemos para matar, matar, roubar e destruir. Essa é a nossa história na humanidade. O joio fez isso com uma perfeição muito grande. E o trigo, dentro do cristianismo, muitas vezes foi passivo, silencioso, permissivo em tudo isto. Entendeu? Então esses são crimes que a gente cometeu na história da humanidade. Vamos ver aqui, olha aqui, Gandhi dizendo: Cristo e o cristianismo são bênçãos ao mundo, mas os cristãos não valem nada. Gandhi conviveu muito bem com cristãos e ele sabia o que estava falando. Entendeu? Não somos flor que se cheire. A gente está vendo tudo aqui. Não é só no Brasil não, hein? A gente pensa que no Brasil está ruim e está. Olha, Estados Unidos está 10 vezes pior do que no Brasil essa situação dos cristãos. Os evangélicos lá já falam em guerra civil. Compreende? Cristãos, evangélicos, gente do Partido Republicano, porque os cristãos estão lá. Porque o Partido Republicano, ele é o mais capitalista dos dois. O outro é também muito, mas o republicano faz questão de ser pior. Pois bem, é lá que os evangélicos estão envolvidos. Deus nos livre, viu? A gente é ruim demais. E não é pouca coisa, não. Muito bem, então vamos ver aqui, mês de novembro, né? Hoje é o quê? 8? Hoje, 8 de novembro, o destaque que eu faço é esse aqui. Mês de um principal ensino de Jesus. Jesus tem muitos ensinos, mas os ensinos básicos a gente colocou 12. E hoje, esse mês, a gente lembra de um desses 12 básicos ensinos de Jesus. Ele diz assim: sábado para as pessoas. Ele não é para ser beneficiado. O sábado tem a ver com as instituições, tá? Religiosas ou o que seja.
não é para ser beneficiado, não, pelas pessoas, mas as pessoas quem deve ser, né, beneficiados com o sábado ou com qualquer outra instituição. Tudo o que Deus criou foi em benefício do ser humano e não o contrário. Entendeu? Tudo que você imaginar que Deus criou é em benefício do ser humano, porque Deus ama o ser humano. Não é o ser humano em benefício dessas coisas, não. A gente inverte. Por que invertemos? Porque nós somos isso que a gente é. A gente valoriza mais as coisas do que as pessoas. Deus não. Deus valoriza as pessoas e não as coisas. As coisas é para beneficiar as pessoas. E não as pessoas têm que ficar em função das coisas. Tudo é para beneficiar o ser humano, porque Deus ama o ser humano. Entendeu? Então, a mesma coisa do sábado. Vamos lá para o Facebook. Vamos ver no Facebook o que é que a gente tem, que a gente pode destacar nessa oportunidade. Vamos ver lá. A gente começa aqui, olha. Cadê? Aqui está terça-feira. Começa aqui? Terça-feira. Então vamos ver aqui. Na terça-feira, hoje, 8 de novembro, dia do aposentado, dia de luta pelo acesso à justiça do trabalho, para viver e não, acesso à justiça, tá? Dia do trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Hoje é o dia de pensarmos assim, trabalhar para viver e não viver para trabalhar, tá? E do radiologista. Hoje é o dia do radiologista. Hoje é o dia sul-americano da mídia alternativa e atuante. Dia mundial do urbanismo. Dia internacional do jovem empreendedor e do respeito aos limites dos outros. Nunca invadir o que é do outro, né? O limite do outro. Respeitar. Então, a nossa liberdade vai até o limite do outro. A gente não pode interferir, né, no que é do outro. Para fazer a vida melhor, você tem que se levantar, cadê? Você tem que levantar uma pessoa antes de realmente colocá-la em seu devido lugar. Primeiro levante a pessoa e depois coloque ela no seu devido lugar. Essa é a primeira orientação, entre outras que estão aqui. Testemunho. Busque como ser melhor luz e sal para seus amigos e conhecidos. Amigos e conhecidos. Como ser luz e sal na vida deles, né? Sem que eles tirem a gente do grupo, sem que eles, como é que chama? Cortar, não, bloquear, sem que eles tenham que bloquear a gente, né? Pela chatice, pelo abuso, pela irresponsabilidade, como fazer para que a gente não seja bloqueado por eles, mas sejamos bênçãos na vida deles, tá bom? Aqui tem mais personalidade. Hoje é o dia, olha, do sentimental introvertido, segundo os estudos de Jung, e hoje é o dia de lembrarmos o livro de Ruth. E um dos recados, dos ensinos do livro de Ruth vai nascer o rei Davi, que a Bíblia afirma ser o homem segundo o coração de Deus, um homem como outro qualquer, né? Disponível para Deus abençoar muita gente, tá? Davi não era melhor do que eu e nem melhor do que você. Davi, dentro dos seus limites e dos seus erros e falhas, Deus usou como tem usado a gente, tá bom? Então, é isso que é a mensagem do livro de Ruth. E o que mais? Isso foi terça. Agora aqui está aquele convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal. E aqui eu vou botar a explosão, convidando as pessoas para que se inscrevam lá no YouTube, né? No nosso canal. Quanto mais pessoas inscritas, mais longe a gente vai. Deixa eu ver mais aqui. Bom, aí a gente entra em notícias do cristianismo, tá? E aqui está assim, olha. Primeira notícia. Mendonça
né, do Supremo Tribunal defende atos antidemocráticos nas rodovias. Se é antidemocrático, ele é anticonstitucional, né? Então, e é antidemocrático, tá? Por quê? Porque está pedindo o rompimento da democracia. Entendeu? Está pedindo que as Forças Armadas dêem um golpe. Isso é antidemocracia. E o ministro do Supremo Tribunal, que defende a Constituição, está dizendo que eles estão certos. Que coisa esquisita. Está defendendo a Constituição ou não? Aí o comentário aqui diz assim: terrivelmente evangélico. Olha a herança que a gente está deixando nesse mundo. É o terrivelmente evangélico. Foi colocado lá por causa disso. Terrivelmente evangélico. E é justamente quem está defendendo pessoas que são contrárias ao que a Constituição manda. Durma com um barulho desse. E é evangélico, tá? Depois a gente não pode reclamar não, tá? Que o mundo é contra Jesus. Não, contra Jesus não. Contra os evangélicos. Essa praga. Entendeu? O mundo está contra a religião. Não, é contra os evangélicos. Os terrivelmente evangélicos, porque ele está lá para defender a Constituição e está defendendo os antidemocráticos. É um filho do cão mesmo, viu? O que mais? No bom sentido, tá? Filho do cão no bom sentido. Aqui tem outra notícia. Exército pede ambulância, limpeza e reboque em área do ato antidemocrático, né? Ontem eu li mais ou menos sobre isso, uma outra notícia dizendo que o Exército estava pedindo interdição. Interdição à Polícia Militar que pudesse limpar aquele ambiente ali na frente dos quartéis, né? Com essa confusão toda, tá tudo na porta do quartel, batendo na porta para poder o Exército quebrar a Constituição. Já sabe que o Exército gosta disso, né? Então estão lá tentando fazer isso. Mas o dono do Exército já disse lá, olha, nada de golpe. O dono é os Estados Unidos. Aí diz, nada de golpe. Aí depois está tudo quietinho. Entendeu? Os Estados Unidos disse, não faça golpe, porque eu não vou gostar. Aí eles atendem. Né? Se não fosse isso, estávamos perdidos, tá bom? O dono do Exército, o dono das Forças Armadas do Brasil, então deu ordem e eles atendem. Né? Agora, o que é que eu quero chamar a atenção aqui? O Exército precisa assumir a papel diferente do que o presidente está fazendo. O presidente está calado. Era para ele estar tomando, gente, vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa, vamos ter a nossa vida normal. Não, ele está calado porque ele está querendo que a coisa piore. O Exército também está calado. Era para o Exército chegar oficialmente, publicamente, dizer assim, olha, vamos parar com isso e bota a gente fora disso, não concordamos com isso. Não, tudo calado, porque eles gostam do ego, né? Tá lá um monte de gente pedindo uma coisa, achando que eles são a solução. Essa coisa humana de antissocial, prejudicial, egoísta, né? Eles estão lá orgulhosos. Não vão porque os Estados Unidos dizem para eles não fazerem, então eles não vão obedecer. Mas, no entanto, eles estão se alimentando daquela vaidade, né? O povo, ou esse povo aí, a metade, digamos, eles estão representando a metade do país, está pedindo que a gente faça o golpe. Eles estão vendo na gente a solução. Vamos levantar um Castelo Branco general para ser, então, o candidato deles. A vaidade, né? Que só presta para isso. Até achei interessante que alguém disse assim, olha, para que então esse monte de o exército aí? Não vai servir para nada. Para saber se é do exército ou não, ou se vai servir, manda pintar um meio fio de estrada. Se ele pintar bem, é porque é do exército. Só serviu para isso. E para poder ficar ameaçando a gente o tempo todo. Nesse caso aí, a gente tem que agradecer aos Estados Unidos, apesar que devemos
rejeitar isso, porque o exército não pode ficar sob o domínio americano, dos interesses americanos, né? Como tem sido desde muito tempo atrás, desde décadas atrás. O exército não tem que estar aqui a serviço da América e dos seus interesses gananciosos, né? O exército tem que estar aqui para defender os interesses nacionais. Enquanto eles estão aí fazendo isso aí, a Amazônia já não é mais nossa, né? Os bandidos estão lá, os traficantes, os garimpeiros, está todo mundo lá. E o exército está aí, desfrutando do seu Viagra, desfrutando das suas, daquelas coisas tem outra coisa que eles comprariam, não sei o que, peniano, eu esqueci o nome, né? Está aí desfrutando. Enquanto o Rio de Janeiro já não é todo lugar que a polícia pode entrar, mas eles estão aí tranquilos, cheios de pose, né? Aí eles vão tirar uma foto, eles esticam bem para poder aparecer bem aquele monte de enfeite de carnaval que eles têm na camisa, na blusa, na roupa deles, na farda. Então eles esticam bem, só presta para isso, para tirar foto. Muito bem. Mas era para ter há muito tempo. Gente, volta para casa que a gente não vai fazer nada disso. Os Estados Unidos não quer que a gente faça isso não. Então volta para casa. Mas não, ficam calados para poder a vaidade ficar alimentada, né? E muita gente evangélica, viu? Eu tenho visto vídeos aí, todo mundo orando, ó Deus, abençoa, que faça, Senhor, a nossa vontade, ó Senhor, faça aquilo que a gente quer, ó Deus, faz, Senhor, a gente vai fazer jejum, a gente vai orar, vai ficar de joelhos, Senhor, que o exército possa assumir, ó Deus, faz a nossa vontade, Senhor, faz a nossa vontade, essa coisa toda. Essa é a herança que a gente vai deixar para o mundo, para o Brasil. Os evangélicos só prestam para isso. Entendeu? Aqui tem outro. Aqui é falando cadê? Polícia, a nova vítima dos bolsonaristas, né? Agora estão atacando a polícia. Estão atacando a polícia. E até eu li uma reportagem que até com tiros. Tá? Agora, é culpa de quem isso? De quem é a culpa? A polícia. Porque para bandido que está errado, para bandidos, bandido não, para gente de favela, para pobre, para negros, etc., ela entra matando. Primeiro mata, depois pergunta. Mas para essa gente aí que está agindo contra a Constituição, aí a polícia vai lá, pergunta, implora. Qualquer hora dessa aí a gente ia ver a polícia ajoelhada, implorando, por favor, mandaram a gente fazer isso, nos ajude, né? Nós queremos ser legais com vocês. Entendeu? Só falta isso. Mas a polícia não é para isso. Agora estão recebendo bala, estão recebendo cadeirada, estão recebendo todo tipo de violência. De quem é a culpa? Da polícia. Não é deles não, que eles lá foram alimentados. Eles estão sabendo que eles podem fazer isso, porque nada aconteceu até agora enquanto eles fazem o que estão fazendo. Entendeu? Então é culpa da polícia. A polícia está sofrendo o que ela mesma plantou. Tá? A coerência absoluta de Augusto, aqui é outra notícia, né? A coerência absoluta de Augusto Heleno, o general, é verdade. É uma coerência maravilhosa, porque ele é a cara das Forças Armadas, ele é a cara dessa defesa, desse Ministério da Defesa que está aí. Ele é a cara dessa coisa, entendeu? E ele não engana, não. Ele fala as tolices dele e ele representa bem tudo isso aí. Então, realmente, ele é a coerência absoluta, né, das maldades, da perversidade e do que ele é capaz de ser e fazer para poder agradar os interesses dele. É um homem cheio de ódio. Está desenhado na cara dele. Você vê a cara dele, está escrito ódio. Tá? E ele representa bem essas forças armadas que estão aí. Não é à toa que ele é general. Tá bom? Muito bem. Aqui tem outra notícia. Biden diz que a democracia dos Estados Unidos está em risco.
Estados Unidos é aquele país que evangelizou a gente e que ensinou a gente que cristianismo é ser preconceituoso, ensinou a gente que cristianismo é ser prepotente, que cristianismo é ser intolerante. Foi os Estados Unidos que nos ensinou isso, né? Quem nos veio evangelizar são os escravocratas dos Estados Unidos, aqueles que foram para a guerra civil para defender o direito de ter escravos. Entendeu? São hoje em dia são os republicanos, né? Grande parte dos republicanos são evangélicos, grande parte não, talvez todos, 100%, talvez 100% sejam evangélicos, capitalistas ao extremo. O negócio é a grana, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Lembra que a Bíblia fala? Pois bem, é isso que são os evangélicos americanos. Tá? Muito bem. Quando ele fala que a democracia dos Estados Unidos está em risco, veja só, vamos lembrar. Democracia não é um modelo só. Não é o modelo americano que é o ideal. Entendeu? Quem está em risco não é a democracia. Quem está em risco é o modelo de democracia que existe lá. Entendeu? Você vai encontrar outros modelos de democracia, se quiser encontrar, porque a gente bebe tanto coisa da América que a gente coloca eles como modelo para tudo, né? Mas você tem outros modelos de democracia onde o povo governa. É isso que é democracia. Onde o povo governa, ali há democracia. Principalmente quando o povo governa para o bem do povo e não dos ricos. Por exemplo, nesse critério, a América não é democracia, porque ela governa para os ricos. A ideia é que todos trabalhem para os ricos ficarem mais ricos. Entendeu? Então isso é um modelo de democracia. Esse modelo está sendo, como ele falou, está em risco. Tá bom? Lá ele já fala, os evangélicos lá já falam em guerra civil. A ideia é que eles falam assim, dentro de 10 anos, os Estados Unidos vai viver uma guerra civil, porque está todo mundo armado. Todo mundo lá tem direito de comprar o que quiser de arma, de munição, de tudo. Entendeu? De quem é a ideia? Os evangélicos. Enquanto que os democratas, que também são capitalistas, não são fluxicheiro também não. Enquanto os democratas estão se esforçando para tirar o armamento, diminuir, né, pelo menos, os republicanos não, eles querem todo mundo armado. Se possível, em vez de andar com revólver no bolso, porque já pode andar lá, onde você quiser já pode andar com armas, né, na cintura. Mas em vez de andar com armas na cintura, vai chegar o momento que eles vão permitir que você ande pelo meio da rua carregando um canhão, carregando, né, aquelas... Porque você vai poder fazer tudo isso. Evangélicos, em nome de Jesus. Entendeu? Deus livre o mundo de nós. Deus livre o mundo. Porque Deus ama nós e ama o mundo, né? Muito bem. Aqui está o culto de hoje, tá bom? O culto de hoje, já temos aqui três curtidas. A irmã Maria Arideia, a Edneuza, a Alane Carvalho. Então essas já curtiram o culto de hoje. Aqui tem um trabalho que nós estamos começando. Veja só, nós temos dado assistência a pessoas que não são de igreja, mas são pessoas que temem a Deus. E a gente então tem feito algum material para ajudar essas pessoas, tá bom? E aqui está um deles. Informe-se, saia da bolha pseudo-cristã ignorante, desinformada. Tá bom? Então, a ideia aqui é incentivar as pessoas a estudar. Em vez de falar porque ouviu alguém falar, não, ela pesquisar. Hoje está fácil. Você pega qualquer celular e você aí está dando a sugestão para a Wikipédia, por exemplo, que é uma super enciclopédia. Tem de tudo. A partir dali você pode procurar outras coisas. Mas ali está no geral.
Então é maravilhoso, se informe antes. Não seja mais um tolo em nome de Jesus, mais um bobo, mais um ignorante, um desinformado. Se informe, tenha consciência do que você conhece, do que você está falando. Então, a sugestão é essa. E aqui está sobre religiões, convidando as pessoas a estudar sobre religião. E a proposta aqui é, antes de criticar qualquer religião, busque saber o que é que ela pensa, o que é que ela crê, o que é que ela defende. Entendeu? Busque, em vez de ficar, porque meu pastor critica. Não, para de ouvir pastor. A gente está provado que pastor só está dando fora. Alguns acertam, né? Mas a maioria está ali. Como é que você vai saber se o seu está acertando ou errando? Então, escute, faça como os bereanos. Escute, mas consulte. Confirme. Entendeu? Vá conhecer o assunto, às vezes seu pastor não sabe. Ele está falando ali porque também já ouviu o outro falar. Consulte, estude, pesquise, seja informado. O apóstolo Paulo, sozinho, produziu muito mais no reino de Deus do que todos os apóstolos juntos. Sabe por quê? Porque ele era informado, ele era estudado, ele sabia o que é que estava fazendo. Entendeu? A ideia é essa. Informe-se, saia da bolha pseudo-cristã, ignorante, desinformada. Tá bom? Então, é isso que está trabalhando aqui. O outro tema aqui é sobre mentira evangélica. Aqui esse rapaz, ele está cobrando dos mentirosos, dos evangélicos mentirosos, está cobrando. Aqui tem professor Leandro Carnal, um ateu, com muito mais bom senso cristão do que, pelo que eu estou vendo, a maioria dos cristãos no Brasil, a maioria do que a metade do Brasil, o bom senso, um ateu, né? Então tá aí, é muito interessante essa palavra dele, era o que nós cristãos deveríamos estar falando, mas não, é um ateu que está dizendo para nós, porque a gente está fazendo o contrário, né? Aqui tem, saiba os dois lados da guerra, em vez de você ficar ouvindo só o que você está ouvindo aí pela televisão, tudo é notícia vinda dos Estados Unidos e Inglaterra, altamente mentirosos, vivem da mentira, esses dois. Entendeu? São os dois piores e maiores mentirosos do mundo. Vivem da mentira. Falam uma coisa e fazem outra. Lembra de Obama, né? Batendo nas costas do presidente, dizendo: esse é o cara? Pois bem, enquanto ele falava esse é o cara, o país dele estava espionando o petróleo do Brasil e tomando e descobrindo o jeito de como tirar o cara do jogo, como fazer com que tudo saísse e facilitasse para que hoje o petróleo não fosse mais nosso, é deles, né? Mas o cara bateu, mentiroso, né? Mentiroso. Então ali era um jeitinho, tá? Mas o nosso petróleo não é mais, porque enquanto o cara, né, estava lá, né, eles já estavam espionando o nosso petróleo. Então, a sugestão aqui é que você escute a mentira que o americano fala sobre a guerra, mas também escute a mentira que a Rússia fala. Não fique só com uma mentira, escute as duas mentiras. E aí você tira a sua conclusão. Entendeu? Tire sua conclusão. Vê lá o que é que você pode tirar disso. Agora saiba que os dois lados estão mentindo. Tá? Muito bem. O bom é não ficar na ignorância. Aqui tem um convite, né, para um tema que a gente trabalha no nosso culto, que é o Deus Conosco, é um dos cultos, um dos temas que a gente trabalha. Aqui está falando, convidando para o culto matutino, né, falando sobre o nosso culto matutino, reassista nossos vídeos. Aqui é falando do quarto pastorado, que mais? Sim, cultura e conceitos apócrifos. A Bíblia tem muita coisa disso que você precisa conhecer. Tem muitas informações lá que está ligada a isso, porque era da cultura da época, e que você às vezes está tomando como literal. Tá? Literal.
Mas não, é da cultura mesmo da época. Aqui estou me lembrando agora, por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, diz o texto lá que muitos que estavam nas sepulturas, né, voltaram à vida e entraram na cidade. Não é literal, isso não pode ser literal, não existe esse registro na história da humanidade, né? Mas o que quer dizer esse texto? Né? O que quer dizer? Bom, é da cultura da época, e isso faz parte da cultura, entendeu? Não é literal. Como isso, outras tantas coisas. Aqui está falando da plataforma de serviços do Psicalme, convidando as pessoas para isso. E aqui o culto, né, onde estão o culto de ontem, né, os momentos do culto de ontem, onde está que você pode ir lá e abrir e assistir o que a gente teve como culto ontem.